Só que dados também, a gente não tem pesquisas ainda sobre a desistência, mas eu posso já avisar para vocês, por exemplo, na literatura científica mais atual, internacional, o fenômeno que está mais sendo estudado hoje, internacionalmente, é o fenômeno da desistência criminal, né? No fenômeno, porque já se percebeu que a trajetória dos infratores, mesmo os persistentes, né, ela tem começo, ela tem uma evolução, uma estabilidade e depois há um fenômeno de desistência. O grande problema, para a maioria, a desistência acontece nos primeiros anos da segunda década de vida, ou seja, nos primeiros anos do início dos 20 anos ali. Há uma desistência natural. Até, inclusive, segundo as pesquisas, pelo menos que são mais norte-americanas, independente de intervenção. Olha que beleza, se a nossa maioridade fosse aos 25, estava tudo resolvido. E a neurociência, de alguma forma, fala, olha, era melhor que a maioridade fosse lá pelos 25. Depois vou deixar o Sérgio explicar isso. Por quê? Porque senão eu vou para a neurociência e nós vamos para outra palestra. Enfim, e para uma outra proporção, a desistência ela vai se manifestar, né, mais para o final dos 20 anos lá, né? Na verdade, no final da segunda década de vida, que é o final dos 20 anos, ali, início da idade dos 30 e poucos. Então, que há um fenômeno de desistência natural, porque a maior parte das pesquisas da criminologia desenvolvimental são longitudinais. Eles seguem grandes amostras, né, de pessoas ao longo de vários anos. Então, os bancos de dados, por exemplo, de um estudo que é da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, eles seguem os mesmos grupos de pessoas desde quando elas tinham 8 anos. Na verdade, são todas as crianças nascidas a um raio de mais ou menos 3 quilômetros lá do centro de pesquisa. Eles seguiram todas as crianças daquela geografia. E eles seguiram essas crianças ao longo, na verdade, de 30 anos. Então, eles conseguem descrever, de fato, o que vai acontecendo com cada uma, e por isso eles têm essas trajetórias super bem descritas. Há estudos canadenses com 40 anos de segmento, estudos americanos, enfim, que são desse pessoal que está citado aí, né? Então, há um fenômeno de desistência. É óbvio que a gente fala, não, mas então vão desistir, então tudo bem, não vamos fazer nada. Obviamente que, para os persistentes mais graves, a desistência ela vai se dar mais, né, lá para o final dos 20 anos, início dos 30, e talvez para alguns, inclusive, lá pelos 40 anos. E, obviamente, que uma trajetória de grande engajamento infracional, que a gente fala que são esses persistentes, implica em um grande prejuízo social, porque são pessoas que fazem atos que são muito, enfim, não aceitáveis, que na verdade geram desconforto social e não devem, né, não podem acontecer assim como se nada fosse. E, além do que, essas pessoas têm um grande prejuízo de desenvolvimento tanto psicológico quanto de desenvolvimento social, porque, de fato, eles passam uma vida engajados no crime, muitas vezes na clandestinidade, né? E eles têm perdas muito sérias, e a gente já sabe que, mais para o final da vida, aquilo que era conduta externalizante, que é o comportamento criminoso, violento, muitas vezes se torna quadro de saúde mental. Então, mais para o final da vida, eles já né, foram dando problema de segurança pública ao longo do tempo. Lá para o final da vida, eles vão nos dar problemas de saúde pública muito sério. Fora o que, na verdade, você tem crianças, eles vão fazendo bebês, então você tem crianças no meio do caminho, então tem bastante complicação. Então as intervenções são importantes, mesmo que a gente saiba que haja desistência. E o que as intervenções, então, deveriam fazer? Nós temos que adiantar o processo de desistência. Para esses, principalmente para os persistentes, de modo que a desistência pudesse acontecer ainda no interior do período da adolescência. Só que tem que ser intervenções que são altamente especializadas.